Oi, oi meninas, vamos falar hoje sobre tipos de vulva. Muita gente manda mensagem pra mim no direct, porque às vezes tem vergonha de falar, né, nos comentários. Doutora, eu sou assim, é normal? E aí, como é? Você que é gineco, que vê tantos tipos de vulva, me fala se isso é normal? Bom, gente, eu vou hoje usar para mostrar a vocês os cards da Hilde Atalanta, que é uma artista holandesa que eu admiro muito, que fez um trabalho incrível detalhando realmente genitálias externas, né? A genitália externa, que é a vulva, a genitália feminina. Então a gente tem a parte interna, que é a vagina, e tem os órgãos, e a parte externa, que é a vulva, que a gente fala tanto dos grandes lábios, dos pequenos lábios. Então eu vou bater um papo com vocês aqui agora, mostrando os tipos que ela descreveu aqui no trabalho dela brilhante. Então, com esses cards, a gente consegue mostrar, e é o que eu vou falar para vocês, os tipos de grande lábio, os tipos de pequeno lábio, como é que funciona essa questão da coloração, pelo, e com essas combinações a gente chega no tipo específico de cada mulher. Então, as combinações são muitas, e aí, bom, a ideia é realmente que a mulher se empodere da característica pessoal que ela tem, né? Então, que você entenda que existem variações da genitália feminina e, lógico, se alguma mulher tem algum desconforto, alguma questão relacionada a isso, existem possibilidades de procedimentos para serem feitos. Hoje a gente não vai estar focando aqui nos procedimentos, eu vou realmente falar sobre os tipos de vulva, ok? Então, vamos começar. Os primeiros cards falam aqui dos pequenos lábios, tá? Então, veja bem, a gente vai dividir aí em 4 tipos, tá? Então, eu vou falar aqui o primeiro para vocês, que é esse que eu gosto muito de mostrar, né? Eu sempre uso muito esse card aqui para falar para vocês de pequenos lábios, porque tem muita mulher que não entende direito. Poxa, mas por que tem gente que quer operar? Tem pessoas que realmente sentem dor, que o pequeno lábio agarra no biquíni, ou fica um bolo no biquíni, tá? E esse modelo representa bastante isso. Então seria o quê? O pequeno lábio exteriorizando dos grandes lábios, tá? Então, mais da metade das mulheres tem o pequeno lábio para fora dos grandes lábios, tá? Então, é muito comum a mulher ter um pedaço do pequeno lábio para fora. Dessa maneira aqui, grande, nessa proporção, não é tão frequente assim, mas acontece sim, tá? Então, esse aqui seria o tipo que eu destacaria primeiro para vocês. Então, na sequência, a gente vai falar de assimetria. Então, olha aí, nessa imagem, vocês conseguem já perceber que tem um pequeno lábio desse tamanhozinho e o outro maiorzinho. Gente, é muito comum, então a gente é diferente. Se você for perceber, você tem um peito maior que o outro. Muitas pessoas vão calçar um sapato e percebem que um fica um pouco mais justinho do que o outro. E isso não é diferente na genitália. Então isso pode acontecer no grande lábio, pode acontecer no pequeno lábio também. Então a gente vai ter realmente um lado maior e um lado menorzinho, tá certo? Muito bem. Então aqui eu vou mostrar para vocês outros 2 tipos de pequeno lábio, onde a gente tem o pequeno lábio todo guardadinho. Então nessa imagem a gente não consegue ver o pequeno lábio, porque eles estão internos. A maioria das mulheres que buscam por cirurgia íntima, elas vêm com a ideia, né, de realmente essa infantilização da genitália, no sentido de praticamente tirar o pequeno lábio, tá? Então, em alguns casos é possível fazer, em outros casos isso é um pouco mais difícil por conta da anatomia de base, mas é esse tipo que eu tô mostrando aqui pra vocês, onde a gente tem os grandes lábios e os pequenos lábios totalmente guardadinhos dentro da genitália. Perfeito? Muito bem, vamos lá em outros, são muitos aqui. Hoje eu tô no carro, que nem vocês estão vendo, mas vai dar certo, hein? Então, olha só, esse outro tipo aqui, você tem o grande lábio de um lado e do outro e os pequenos lábios aqui ao meio. Mas observem que tem uma diferença em relação aos anteriores. Então, esse, só a parte mais pra cima, né? Mais pro início ali do capuz do clitóris é que fica dando pra ver exteriorizado do grande lábio. Então eu mostrei aquele primeiro para vocês em que o pequeno lábio todo sai, a mulher em pé fica aqui para fora, né? Nesse aqui não, ela é aqui para cima. Então é possível você ter várias combinações, então não aparecer nada de pequeno lábio para fora, aparecer ele todo para fora, desde a parte inicial do capuz até a parte mais de baixo,
tá? E é possível ele não aparecer embaixo e aparecer só em cima. Então daí você já percebe a quantidade de combinações possíveis, né, de pequenos lábios. Eu vou falar agora para vocês em relação ao grande lábio. Tem muita confusão, né, em relação à nomenclatura. Talvez se a gente usasse interno e externo, pudesse ficar mais fácil de entender. Mas, de fato, algumas mulheres também teriam o interno para fora. Então, acaba sendo uma nomenclatura realmente difícil, tá? Mesmo que o pequeno lábio seja grande, a gente continua chamando de pequeno lábio, porque é realmente a estrutura anatômica, tá certo? Vamos lá. Então, falando agora dos grandes lábios, tá? A gente tem várias possibilidades de combinação de formato de grande e pequenos lábios, né? Então eu vou focar agora no grande lábio. Então eu falei que o pequeno lábio pode ser um diferente do outro. Vê se melhorou. Esse aqui, o grande lábio é que é diferente um do outro. Esse aqui é maior e esse aqui é o menor. Então algumas pessoas buscam por preenchimento para realmente igualar a região. Outras pessoas, depois, por conta de flacidez, emagrecimento, também buscam por preenchimento. Mas veja aí, ó, aqui, logicamente, está um pouco exagerado, mas conforme você vai pegando o espelho, vai olhando a sua genitália de forma mais frequente, você começa a perceber essas diferenças e isso é normal a mulher ter realmente um lado diferente do outro, ok? Então esse aqui é um exemplo, ó, um ladinho diferente do outro e o pequeno lábio tá guardado, né? Outro exemplo de grande lábio é esse aqui, ó. Então, nesse grande lábio, você vê que ele é mais fino para essa região e ele projeta para a região de baixo, né? Diferente desse aqui, ó, que é mais largo e mais gordinho, tá vendo? É mais cheinho aqui, né? Para cima, inclusive a parte do Monte de Vênus também mais cheio, com mais gordura, mais achatado. Vocês veem que tem diferença, tem bastante diferença, né, de um para o outro. E ainda, o grande lábio, que é esse lateral, ele pode ser bem curtinho, bem pequenininho, que é esse exemplo aqui, ó. Então pode ser bem curtinho e aí nesse caso, se a mulher tem um pequeno lábio para fora, ele pode acabar se exteriorizando mais por realmente ter pouco tecido de grande lábio, tá vendo aí, ó? Muito bem, então mostrei para vocês os tipos de grandes lábios, né? Assimetria, com menos tecido, fino e mais para baixo, mais cheinho, né? Várias combinações. O próximo agora que eu vou falar para vocês é em relação ao capuz do clitóris. Então eu mostrei para vocês ali, quando eu falei de pequeno lábio, uma região em que o capuz era mais exteriorizado, né? Então são várias possibilidades também. E eu vou mostrar aqui para vocês agora, tá? Então esse primeiro aqui é onde o capuz não é visível. Então é uma genitália em que o capuz não é visível. Você vê o grande lábio e não tá vendo nem o pequeno lábio e nem a parte do capuz, tá? Essa outra aqui, deixa eu ver aqui a ordem para eu mostrar para vocês. Nessa daqui, a gente já vê o capuz, ó. Então tem o grande lábio de um lado e do outro. O pequeno lábio nessa daqui não tá projetando, até poderia, né? E a gente vê aqui o capuz da região. Essa imagem é da mulher em pé, né? E a gente tá vendo aqui, ó. A outra imagem, a gente já vê o capuz e um pedacinho da glande. Tá dando pra ver? Muito bem. E a quarta imagem que eu quero mostrar para vocês em relação a esse assunto é essa daqui, onde a gente vê realmente o pequeno lábio, a glande. Deixa eu ver, vocês estão falando aqui para eu desativar os comentários. Gente, eu não sei como faz isso. Alguém sabe como faz isso? Me fale aí que eu já faço. Ó, então aqui, ó, pequeno lábio, glande, né? E o capuz. Esse caso aqui eu gosto de chamar a atenção para a questão do uso de anabolizantes. Então a genitália ela pode ter várias aparências, né? Só que a mulher que usa anabolizante, ela acaba tendo virilização da genitália. O que é isso? A textura do grande lábio pode começar a engrossar, ficar uma textura, escurecer, ficar uma textura mais enrugada, se assemelhando ali a uma pele do tecido da bolsa escrotal externo, né?
O pequeno lábio, ele também pode mudar a textura dele, mas o que a gente mais destaca no uso do anabolizante realmente é o crescimento do corpo e da glande do clitóris. E é diferente de uma mulher que tem um clitóris grande, porque quando usa o anabolizante, a gente tem uma projeção da glande. Então é como se o formato do clitóris se aproximasse mais daquele formato do pênis mesmo, onde a glande tem aquele formatinho para fora, ela vai se exteriorizando do capuz. Muito atenção, gente, cuidado com o uso de anabolizantes, tá? Esse sintoma, esse efeito colateral, ele não reverte. A cirurgia é muito maior, então vamos ter cuidado com o uso do anabolizante. Eu vou pontuar aqui mais uma mudança para vocês em relação aos tipos, que são os tipos de coloração, tá? Então, a gente sabe que a vulva, ela tem mais melanócito no grande lábio do que o restante do corpo. Então, de fato, a mulher pode apresentar uma coloração da vulva diferente da coloração do restante do corpo. Com o passar do tempo, conforme passa a idade, a tendência realmente é de haver um escurecimento dessa região. E ainda assim a gente tem um leque de combinações muito amplo. Então, essa autora que eu gosto muito, ela gosta de falar que a gente pode ter um arco-íris na vulva, porque realmente pode ter várias tonalidades, tá bom? Eu vou começar por esse daqui, ó, que a gente tem a vulva, né, numa coloração e o pequeno lábio nesse tom mais rosado. Geralmente, essa parte que fica para fora, ela tende a ter mais atrito e escurecer, tá? É bem comum isso. Essa região, conforme vai tendo o atrito com a roupa, o atrito da pele normal, né, já pode escurecer por si só, tá? Então, existe esse tipo aqui. Existe outro tipo, onde a gente tem o escurecimento do grande lábio, tá? Esse escurecimento do grande lábio é muito comum ter procura. Toca nos 3 pontinhos e vai em desativar comentários. Pronto, consegui, pessoal. Então, esse tipo aqui que eu tô mostrando para vocês é muito comum procurar por clareamentos, peelings, ácidos, laser. Então, esse aqui a gente consegue um resultado, mas habitualmente a pele não volta a ficar da coloração igual o restante do corpo exatamente. Geralmente essa região vai tender realmente um pouquinho mais escurecido que o restante, tá? Beleza? Vamos ao próximo aqui, que são muitos. Esse daqui é um outro modelo, ó. Então a gente tem o grande lábio de um lado e do outro e os pequenos lábios aqui ao meio. Nota que nesse, o que tá escuro é o pequeno lábio, tá? Então, no pequeno lábio não é possível fazer clareamento. Então, a gente não faz laser para clareamento. A textura dessa pele é totalmente diferente da pele, né, externa. Então, externo é possível, mas interno não. Então, esse caso aqui seria mesmo abordagem cirúrgica, se a pessoa tiver, né, se a pessoa quiser, né? Porque a pessoa pode se sentir bem tranquilamente com essa genitália, um formato e um tipo muito comum de genitália, inclusive, tá? Então aqui o escurecimento é do pequeno lábio. Eu vou mostrar agora esse outro aqui, é que muita gente acha, né, que a coloração, ela sempre vai ser ou mais clara ou mais escura, mas em alguns casos pode ter uns tons bem diferentes, como esse tom aqui, mais violáceo, né, tendendo ao roxo, pela presença dos vasos. Então a pele mais clara, com presença de vasos sanguíneos mesmo, fazendo esse tom, né, mais roxeado na pele. Olha aí, ó. Então, muitas possibilidades, hein? Vou mostrando aqui pra vocês para recapitular. Muito bem. Então eu falei para vocês do grande lábio, do pequeno lábio, falei do capuz, falei também da coloração e agora eu vou falar da pele, tá? Então existem doenças de pele que podem acometer a região da vulva também. E aqui eu vou mostrar para vocês, existe estria, então pode ter estria nessa região. Às vezes a mulher teve um ganho de peso, ou então não foi um ganho de peso tão importante, mas esticou muito na gestação e nessa região do Monte de Vênus realmente tem a ruptura desse tecido. E aí acaba fazendo rasgo, como acontece em outras regiões também em que acontece isso. Eu tô vendo que eu vou ter que gravar outro vídeo. Eu tô no carro improvisando sem suporte hoje e o celular tá escorregando, olha só. Tá, então, estria. Vou mostrar aqui pra vocês também eczema, então tem placas vermelhas, muito comum descamar nessa região, que não são contagiosas, são realmente processo alérgico. A vulva é uma região que pode ter muita tendência a processo alérgico, então evitar usar coisas com muita cor,
coisas com muito perfume, porque realmente pode irritar essa região. E existem processos alérgicos relacionados a outras questões, como esmalte, enfim, tem várias alterações autoimunes. Então, isso aqui a gente faz o tratamento para realmente essas manchas sumirem, tá? Outro exemplo desses é o vitiligo. Deixa eu pegar aqui, ó. O vitiligo, que é uma doença autoimune que acomete o melanócito, né, deixando essas manchas acrômicas, eles acontecem em outras regiões do corpo, também pode acometer a vulva, tá? E aí, nesses casos, depende muito. Tem ginecologista que trata, tem ginecologista que não trata, tem dermato que trata e tem dermato que não gosta quando é na vulva. Então, realmente, você precisa buscar um profissional que maneja essa parte, né? A vulva, a gente fala que às vezes ela é de todo mundo e não é de ninguém, porque ela tem pele, então o dermato pode cuidar. Ela é uma região do corpo, né? Então, mas por ser da parte ginecológica, o ginecologista também cuidaria. Então, é uma confusão, porque tem doenças de pele que realmente acaba que tem gineco que não vai tratar e tem dermatologista que não vai tratar, e a pessoa às vezes tem muita dificuldade de achar um profissional, né, que abrace toda essa região. Muito bem. E fora isso, foliculite, que é um terror de muitas mulheres, né, que deixam os pontinhos. Então pode dar reações semelhantes à acne, foliculite, deixando cicatriz. Então a gente já tem tratamentos da mesma maneira que tem para a face, a gente também tem para a região íntima, para melhorar essa cicatriz ou para diminuir a questão da foliculite. Tem a depilação definitiva, que também ajuda bastante, que é bem interessante. Vou falar agora para vocês relacionados ao pelo, depilação. Muita gente tem dúvida. Será que eu deixo tudo com pelo? Será que eu raspo curtinho? Será que eu tiro uma parte e deixo outra? Será que eu tiro tudo? Gente, é opcional isso, tá? Eu costumo falar o seguinte: a gente não anda mais sentado no mato sem roupa. Então, essa história de que o pelo protege, não é bem por aí não, tá? O pelo, de fato, ele teria essa função de segurar a sujeira para que ela não entrasse, mas a gente anda de roupa, enfim, se a pessoa costuma usar sem calcinha, pelo menos uma outra roupa ela vai ter. Então, eu não falo que tem que tirar tudo e nem falo que tem que deixar. Depende do que a mulher se sente mais confortável, do que ela tem como padrão, seja por questão de sensualidade mesmo, seja por questão de sensibilidade. Tem mulher que depila porque acha que o atrito aumenta mais, ela tem mais sensibilidade na região do capuz, do clitóris. Então, assim, gente, cada um vai fazer o que achar melhor pra si, tá? E quais são as tendências? Bom, tem mulheres que não depilam. Então, gente, eu examino muita gente. Tem mulheres de todos os tipos. Tem mulher que tira tudo, que não tira nada, que varia muito, tá? Então, existe a possibilidade de você deixar os pelos. Nesse caso, ele costuma esconder a anatomia, então é um pouco mais difícil da mulher ver. Ela realmente vai precisar afastar as pernas, pegar um espelhinho para conseguir identificar essas estruturas de forma mais clara, tá? Então tá aí uma representação. Outra representação é a mulher que tem sensibilidade na pele. Então ela tem sensibilidade na pele, ela não quer fazer laser, não quer tirar com cera. Então o que ela faz? Passa a máquina e deixa curtinho. Então, ao invés da roupa ter o contato direto com a região da pele, ela tem esse contato primeiro com o pelo. Então, evita que todo o contato seja direto na pele, tá? Então, tem mulheres que fazem esse tipo de depilação. Outra opção, que é muito comum aqui no Brasil, é fazer a retirada deixando um pouco de pele. Então, tem mulheres que deixam só aqui em cima, tem mulheres que deixam aqui embaixo também, varia, tá? E tem as mulheres que fazem a retirada de todo o pelo. E aí, nesses casos, a gente consegue evidenciar de forma mais nítida, né, a anatomia toda da região. Gente, façam o que vocês acham mais agradável para vocês, tá? Isso aí não tem regra, não. Questões que podem aumentar a pigmentação também. Infecções crônicas na pele. A pessoa que tem muito prurido, muita coceira nessa região, pode espessar. E aí, essa artista também fez umas ilustrações falando sobre infecção. Eu vou estar abordando esse tema em outro momento com vocês, mas eu quero mostrar, de todo modo, os desenhos, tá? Que é bem interessante. Então, olha só. Grande lábio. Esse aqui dá pra ver um pouquinho em cima da região ali do capuz. Você vê que a raiz do grande lábio já nasce separado. Já é um ladinho diferente do outro. Tem esse daqui, que é aquele modelo clássico, né, mais fechadinho, que tem um depósito maior de
de gordura aqui em cima. Grande lábio, os pequenos lábios e o capuz. Então nesse aqui é bem pouquinho que exterioriza o pequeno lábio, um pouquinho o capuz, tá? Outra anatomia muito comum. E esse daqui aparece o capuz com a glande já escondida e o pequeno lábio um pouco mais de coloração escura para fora. Outras ilustrações que a gente tem aqui tem a ver com o período menstrual. E ela fala sobre as opções, coletor, absorvente. A gente pode estar abordando isso em um outro vídeo também, mas eu quero mostrar para vocês o foco, ó. A depilação mantendo os pelos aqui em cima, tirando aqui embaixo, e aí evidencia mais a questão da anatomia dos pequenos lábios e do clitóris. Essa daqui não tem nada de pequeno lábio, tá vendo? Mas prefere deixar o pelo aparecendo. Outro formato aqui. Formatinho também aparecendo, né? O pequeno lábio, o grande lábio. Todos esses desenhos são de pessoas, né, que se voluntariaram para participar desse projeto. Vou mostrar também aqui para vocês possibilidades de decoração. Então, existem mulheres que fazem piercing. Eu fiz um post para vocês um tempinho aqui atrás mostrando os tipos de piercing. Muita atenção, porque se você planeja colocar um piercing nessa região, você precisa de um profissional bem treinado e bem capacitado, porque essa região é muito sensível, é muito vascularizada, pode sangrar. Se tiver alguma laceração, você precisa acionar um profissional. Então já aconteceu de eu corrigir laceração de piercing, queloide pós-colocação de piercing em lugar errado, laceração pós-depilação com cera também, tá? Então é importante você ter um profissional para corrigir isso, que tenha, né, esse conhecimento da anatomia e que trabalhe com a cirurgia íntima para você ter um resultado melhor. Mas buscando um profissional adequado, você consegue fazer um piercing nessa região com bastante segurança, tá? Então existe piercing do capuz, existe piercing lateral, existe piercing nos pequenos lábios, separadinho, existe um piercing argola nos grandes lábios, existe um piercing que esse eu tenho um temor, que é quando pega por dentro da uretra. Depois eu reposto para vocês as imagens. Tem até um nome de princesa que eu esqueci, Princesa Sofia, eu acho, é um nome assim, que ele pega uma parte na vagina e a outra parte sai pela uretra, que eu morro de medo de fístula. Mas enfim, tem pessoas que têm coragem realmente e fazem esse tipo de piercing. Outra decoração com relação ao pelo. Então existe a possibilidade de você fazer um design na depilação. Nesse caso aqui é um coraçãozinho, tá vendo? É possível pintar os pelos dessa região. Lógico que você tem que ter muito cuidado com a química que você vai usar. Como eu falei, a vulva é uma região muito sensível, então tem muitas chances de você desenvolver alergias. Então tem que ter muito cuidado. E se você for fazer algum tipo de pigmentação de pelo da vulva, muito cuidado para não ter contato com a parte interna, tá? A entrada da vagina, o introito, o pequeno lábio, porque são regiões mais sensíveis, com a textura próxima à mucosa já. Então você precisa fazer só realmente nessa região de fora. Tem mulheres que pintam porque começam a ter cabelo branco nessa região. É muito comum cabelo branco nessa região. Ou então pintam porque querem fazer uma inovação ou deixar colorido, tá? Então é isso aqui. E a outra questão é tatuagem, tá? Então as tatuagens, elas são muitas vezes empregadas até para disfarçar alguma marca, disfarçar alguma cicatriz. Mas eu tenho algumas pacientes que têm realmente a tatuagem, né, na região da genitália, pela tatuagem em si, não para esconder nada, tá? Para terminar, corri aqui, hein, gente, para conseguir falar tudo, ó. Para terminar, a gente tem alguns fatos interessantes relacionados à vulva, né? Então, com relação à questão do odor, e que muita gente questiona, né? O que é o normal, o que não é. Essa autora, ela fez um comentário aqui bem interessante, que ela fala assim, gente, a vulva e a vagina, elas não têm cheiro de rosa, não tem cheiro de flor. Mas não é para ser um cheiro ruim, não é para ser um cheiro forte, nada disso. Então, realmente, se você percebe que o cheiro tá forte, você precisa consultar com o ginecologista, ver se você tem algum quadro infeccioso. Mas existe um cheiro normal, então não precisa ter esse cheiro de sabonete, não é para lavar a parte interna, é para realmente deixar que as bactérias e os fungos da microbiota normal proliferem nesse lugar, para que a região fique saudável. Então, esse aqui é para destacar essa questão
do odor realmente, e que inclusive o que a gente come, o que a gente bebe impacta no sabor e no gosto que a secreção vaginal vai ter, tá? Outra questão nesse aqui é relacionada à flexibilidade. Então ela fala desse órgão realmente tão espetacular, que tem uma flexibilidade. Então agora não falando da vulva, mas da parte interna da vagina, que realmente distende ali para receber o que for entrar dentro dela, seja um espéculo, seja o pênis ou até a saída de um bebê no parto vaginal. E ela tem a capacidade elástica junto aos músculos, né, que a envolvem, deles voltarem ao normal e realmente voltar e contrair e manter a sua função, né? Mais outras duas questões relacionadas ao orgasmo, né? Então, várias regiões de estímulo. A gente sabe que o clitóris não é só a glande do clitóris, ele tem o corpo do clitóris, ele tem as laterais que vai descendo aqui em volta, pegando nessa parte dos grandes lábios. Então, sim, é possível ter estímulo prazeroso em praticamente qualquer região da vulva. A questão é o quanto você vai se treinar e se sensibilizar para conseguir responder a esses estímulos. Então não é só na pontinha da glande do clitóris aqui em cima que é sensível, você realmente tem uma gama de possibilidades. Ela fala também da magia, né, dessa região, da riqueza que tem em você combinar, né, várias diversidades assim, em relação à anatomia. Eu espero que eu tenha esclarecido a vocês em relação aos formatos. São realmente muitas combinações possíveis. Eu espero também que mulheres que têm dificuldade de lidar com a sua genitália, no momento que elas entendem que existem várias possibilidades, realmente não existe um padrão único de genital que você deva buscar, que você se sinta mais encorajada, que você melhore a sua autoestima, que você tenha uma vivência sexual melhor. E se apesar de tudo isso você mantém alguma queixa, se você tem desconforto em relação a essa região, você saber que existem técnicas e existem procedimentos seguros para essa região e que podem ser feitos com segurança para realmente restaurar a funcionalidade e fazer com que a mulher tenha uma melhora de autoestima. Se você tem alguma dúvida, você pode deixar nos comentários. Eu vou deixar esse vídeo salvo no IGTV. Se você tem dúvida, não quer deixar nos comentários por questão de vergonha, intimidade, você pode mandar no direct. Eu vejo os comentários, eu faço o possível para responder o mais rápido possível. É muita gente mandando mensagem. E é isso. Depois eu vou gravar com mais calma, detalhando cada tipo. Vou detalhar para vocês. Vou fazer um vídeo separado para cada coisa, falando só do pequeno lábio, falando só do grande lábio, falando das colorações. Então eu vou estar avançando e aprofundando, tá? Existe um livro de ilustrações da Rio de Atalanta, que eu também gosto muito, The Vulva Gallery, que tem várias ilustrações interessantes em tamanho maior. Eu vou ver uma maneira de escanear, de conseguir fotografar, filmar, para estar divulgando o trabalho dessa autora, o trabalho tão bonito que ela fez em relação a retratar, né, o que é a mulher da maneira que nem todo mundo vê, que principalmente as mulheres não tenham como parâmetro o que em algum momento elas possam ter visto com contato com a pornografia, porque realmente aquilo não traduz a realidade da mulher. Que as mulheres tenham realmente um conhecimento do que é a genitália, do que ela tem ali, apesar de estar coberta a maior parte do tempo. Que você não veja sua genitália só com foco na relação sexual, que a genitália não seja só um foco no outro, que você realmente tenha a sua genitália como posse sua e que você use isso da melhor forma possível. Estou à disposição novamente. Assista os outros vídeos. Eu tenho vídeos sobre vários outros temas. Tenho vídeos falando sobre essa parte das cirurgias, mas tenho vídeo falando de outros assuntos em relação à ginecologia. Se você gostou desse vídeo, compartilha com uma amiga, manda meu Instagram para alguém, chama ela para curtir aqui também e acompanhar. E assim você ajuda a divulgar meu trabalho. Tchau, tchau.